Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou falar sobre vários livros que nós já vimos aqui junto. Evidentemente, eu fiz a leitura de vários livros, além daqueles que eu já trouxe aqui para vocês. Mas como estão entrando várias pessoas novas nesse canal, vários novos inscritos, eu resolvi então fazer esse vídeo trazendo mais ou menos um resumo de quais são os livros que a gente já viu junto aqui neste canal. Um deles é esse daqui, Jesus existiu ou não? Escrito por Bart Ehrman. Bart Ehrman, então, ele trouxe para nós exatamente esse questionamento. E aí ele trouxe para nós vários dados sobre se Jesus existiu ou não, quais são as provas que existem acerca de se Jesus existiu ou não. Enfim, é um livro bem interessante mesmo. Um segundo livro seria Uma Breve História do Cristianismo. Tá? Uma breve história do cristianismo do Jeffrey Blaney. Jeffrey Blaney, ele nos dá um resumo, uma síntese do cristianismo e das várias teorias que se desenvolveram ao redor das teorias cristãs. É sem dúvida alguma um livro imperdível, um livro que vale muito a pena ser lido. Um terceiro livro, o livro de número 3, é Uma Breve História do Cristianismo, Sapiens, escrito pelo Yuval Noah Harari. Tá? Yuval Noah Harari, ele escreveu esse livro fazendo uma análise tanto da época em que o ser humano morava nas cavernas, na época do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo sapiens, do Homo neanderthalensis, enfim, na época dos vários hominídeos que precederam a espécie humana e que geraram de alguma maneira a espécie humana, como também ele traz previsões acerca do futuro, né, de como a humanidade provavelmente vai ser daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a... enfim, né, isso se a humanidade estiver viva até lá, é lógico. Então esse livro é um livro interessantíssimo. Esse livro ele pretende estabelecer um resumo de toda a história da humanidade, pegando apenas os aspectos considerados mais relevantes de se aprender. Então, para uma pessoa que gosta de ler livros sobre história e sobre teorias do desenvolvimento humano, esse livro é fantástico, é formidável. Até hoje eu leio ele, até hoje eu estudo ele, enfim, é um livro formidável mesmo. Um outro livrinho, né, é O Apanhador no Campo de Centeio. O Apanhador no Campo de Centeio do Salinger, né, que é aquela história daquele menino, né, que já tinha sido expulso de 2 ou 3 escolas e que daí ele não quis contar para o pai dele e para a mãe dele que ele havia sido expulso. Aí ele, ao invés de voltar para casa, né, do colégio interno ele voltar para casa, ele resolveu viajar um pouco, né, para que quando chegasse o período de fato em que os alunos verdadeiramente voltassem para casa, ele voltasse para casa também para fingir que ele não tinha sido expulso da escola. Enfim, o Apanhador do Campo de Centeio, na língua inglesa é The Catcher in the Rye, né, é um livro que aborda a questão, né, do indivíduo se negar a sair da juventude e entrar na idade adulta. Né? O indivíduo que se nega a sair da infância e a entrar na idade adulta. O Apanhador do Campo de Centeio é mais ou menos isso. O menino ele imagina, né, ser alguém que vê um monte de crianças caindo no abismo e ele fica ali protegendo as crianças de cair no abismo. Um monte de crianças dançando, pulando e brincando no campo de centeio. E ele fica ali diante do abismo impedindo que aquelas crianças caiam. A queda daquelas crianças seria a queda para a realidade, a sair do mundo de fantasia e entrar para a realidade. É isso que significa cair no abismo. Então, ele é um personagem que ele se nega a entrar na vida adulta porque ele vê os adultos como sendo chatos, como sendo patéticos, como sendo... É aquela típica ideia do adolescente que se nega a ser adulto. Então, quer dizer, é um livro muito interessante. Esse livro já foi palco, né, de inúmeras situações envolvendo serial killers, ou seja, houve vários casos de serial killers que tinham esse livro na sua prateleira e saíram matando pessoas. Né? Então, é um livro que dá o que falar. Né? O próximo livrinho aqui, né, é O Médico e o Monstro. Tá? O Médico e o Monstro do Stevenson. O Médico e o Monstro ele trabalha muito a questão do lado positivo e do lado negativo em todo ser humano. E aí, né, o Dr. Jekyll, né,
ele bebe uma determinada bebida feita por ele e ele se transforma no Mr. Hyde, que é um personagem totalmente ruim, sujo, obscuro, obsoleto, enfim. Então ele puxa para fora aquela maldade interna que há dentro dele, né? E aí, cada vez que ele bebe essa bebida, ele coloca para fora, né, essa maldade interna. Já houve vários estudos envolvendo esse livrinho aqui que demonstraram que a bebida que o Dr. Jekyll bebe para se transformar no Mr. Hyde, o Dr. Jekyll, o bonzinho, o amável, o querido Dr. Jekyll, bebe para se transformar no diabólico Mr. Hyde, seria uma alusão aos efeitos da bebida alcoólica, né? Aquele fato do homem que bebe e aí ele se transforma por causa da bebida, a bebida como algo, como um elemento que coloca para fora o que há verdadeiramente dentro de você. É aquele caso da mulher que é educada e bondosa e boazinha e aí bebe e vira exatamente o oposto disso tudo, né? Quer até dançar na rua, fazer striptease na rua. É o caso daquele homem bonzinho, amoroso, querido, que quando bebe quer bater em todo mundo, né? Então seria mais ou menos essa ideia desse livrinho. Por isso que esse livro ele é tão importante. Seria uma espécie de alucinógeno. A ideia é que é um livro parabólico, digamos assim, como se fosse uma parábola. Seria a ideia do efeito da bebida ou do efeito da droga no corpo humano, fazendo com que o homem libere para fora todo o mal que há dentro dele. Então existem várias possibilidades de discussão, né, através desse livrinho aqui. Um próximo livro é o livro O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain. O Príncipe e o Mendigo é uma obra escrita pelo Mark Twain, né, que fala da diferença entre o Tom Kent e o Edward Tudor, né, sendo um o rico e o outro o pobre. E aí eles mudam de lado, né? O rico veste a roupa do pobre e o pobre veste a roupa do rico. E como os dois têm a mesma idade, a mesma fisionomia, ninguém percebe que eles fizeram isso. E esse livrinho aqui, ele foi o pai, digamos assim, de muitos desenhos animados que você assistiu, muitos seriados que você assistiu, muitos até jogos de videogame que você já jogou. Porque esse livrinho aqui, né, O Príncipe e o Mendigo, digamos assim, ele é a ideia por trás daquele filme das Branquelas, que provavelmente você assistiu, que é um filme de comédia. Só que naquele filme das Branquelas já tem umas alterações de leve, mas é a mesma ideia, a ideia de você ficar no lugar de outra pessoa, né? No caso, por exemplo, teve muito filme que eu já assisti na minha vida que tinha mais ou menos essa ideia do cachorrinho, né, que mudava, do cachorrinho rico que ficava no lugar do cachorrinho pobre, o cachorrinho pobre que ficava no lugar do cachorrinho rico. Enfim, então foram criadas várias paródias desse livrinho aqui, e cada paródia geralmente se transforma num filme de sucesso, diga-se de passagem. Então esse livrinho inspirou muitos novos escritores, muitos novos diretores de filme, enfim, muita coisa. Então, esse livrinho, ele dá o que falar também. Sem falar que nesse livro, o rico, quando ele entra no lugar do pobre, ele começa a se questionar, porque o rico, ele era príncipe. E aí ele começa a se questionar a maneira como os pobres eram tratados, porque daí ele sente na pele a maneira como os pobres eram tratados. E aí entra uma coisa muito interessante, que é aquela questão, né? Se os nossos políticos, eles soubessem a maneira como nós somos tratados no nosso dia a dia, será que eles não tomariam alguma providência a nosso favor, né? Será que aqueles que hoje em dia não dão atenção a nós, eles não dão atenção a nós porque eles são maus ou porque eles nunca estiveram no nosso lugar, né? Aí entra muito essa questão, né, do político se colocando no lugar do povo. Isso daqui também dá para perceber nesse livro. Lembrando que quando em 1912 o Titanic afundou, né, houve a seguinte situação: os botes salva-vidas que haviam lá, eles eram botes salva-vidas feitos no número exato de pessoas da classe alta e da classe média alta que estavam dentro do navio. Então, quando o navio começou a afundar, as pessoas de classe alta e de classe média alta entraram nos botes, salvaram suas vidas, e a prioridade que o capitão mandou que acontecesse era exatamente essa: que os ricos e o pessoal da classe média alta se salvasse, fosse salvo, né, pela guarda, pelas pessoas que foram enviadas para salvá-los.
Já as pessoas pobres que estavam dentro do navio, porque aquele navio também tinha muita gente pobre junto ali, elas deveriam de ser deixadas para morrer. Essa foi a ordem que os salva-vidas receberam ao longo de todo o período em que o Titanic esteve afundando, né? Ao longo de todas aquelas 24 horas em que o navio Titanic esteve afundando. Então, quer dizer, essa questão do rico se colocando no lugar do pobre como uma maneira do rico perceber as necessidades do pobre e dessa maneira mudar, tentar mudar de alguma maneira a situação do pobre, é também trabalhado nesse livrinho, porque quando o príncipe fica no lugar do pobre, o príncipe deseja mudar a situação do pobre e deseja também mudar a situação das pessoas que convivem naquelas localidades pobres. Interessante que o Mark Twain ele nasceu em 1835 e veio a falecer em 1910, né? E o Titanic afundou em 1912, ou seja, 2 anos depois do Mark Twain ter morrido. Então, quer dizer, parece que foi feito para isso, né? Para nos mostrar que a única maneira do rico tratar bem o pobre, ou a única maneira de governantes ricos fazerem algo a favor do povo pobre é se os ricos se colocassem de verdade no lugar dos pobres. Interessante, né, é que em algumas nações do mundo, os políticos ricos eles são obrigados a usar os mesmos meios de transporte que os pobres usam, né? Então, quer dizer, lá tu tem uma igualdade muito maior e os ricos, os políticos ricos, eles fazem muito mais para o benefício do seu povo do que aqui no Brasil, por exemplo, em que os ricos andam de jatinho, andam enfim, com meios de transporte muito mais elevados do que nós, os pobres, né? Então, é um livro que vale muito a pena ser lido mesmo, e existem várias discussões internas filosóficas nesse livro. Tá? O Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. Um outro livrinho que também aborda bastante a questão da pobreza é a obra Tom Sawyer, escrito pelo As Aventuras de Tom Sawyer, escrito pelo Mark Twain. As Aventuras de Tom Sawyer. As Aventuras de Tom Sawyer é um livrinho que aborda bastante essa questão da zona rural, né? É um conjunto de crianças estudando numa escola de zona rural, na época em que não existia caderno, era uma prancheta, que alguns alunos até chamavam de pedra, né? Era uma prancheta, assim, em que o aluno escrevia ali, depois apagava, ele escrevia aquilo ali só para se lembrar. Até tinha livros nessa época, isso início do século XX, né? Até tinha livros nessa época, mas para não gastar muito com livros e nem com papel e nem com caderno, se os pobres muitas vezes usavam pranchetas, eram como se fossem pequenas lousas, assim, pequenas lousas que o aluno escrevia ali e depois apagava, né? Ele escrevia ali só em forma de tópicos para memorizar bem, para retomar bem a matéria, criava bastante estratégia de memorização para se lembrar daquilo ali, e depois ele apagava aquilo ali, colocava na mochila e levava para casa, né? Depois tem esse livrinho que também deu o que falar, que é o livro 1984 do George Orwell. 1984 do George Orwell é uma obra, né, que provavelmente se o George Orwell tivesse imaginado que o livro dele acabaria se tornando a inspiração, né, de um programa de televisão brasileiro chamado Big Brother, provavelmente o George Orwell nunca teria escrito esse livro, né? Provavelmente ele teria se negado a escrever, né, dizendo, não, me nego, né, eu me nego a idiotizar, a emburrecer a população desta maneira, né. Interessante que o livro de 1984 do George Orwell é um livro inteligente, é um livro que te leva bastante a refletir sobre questões distópicas, é uma distopia, esse livro é uma distopia. E ele trabalha muito aquela questão do líder ditatorial, né, chamado Big Brother, que esse líder ditatorial ele controla todos os movimentos das pessoas, assim, ele vê como é que as pessoas estão agindo, do que as pessoas estão falando, como as pessoas estão procedendo no seu dia a dia, através exatamente da televisão, né? As pessoas assistem televisão, mas dentro da própria televisão existe uma câmerazinha interna que faz com que o Big Brother, né, de alguma maneira, assista as pessoas que estão assistindo televisão. E esse livro aqui, ele é muito interessante porque quando surgiu a televisão no mundo, tá, uma das teorias que as pessoas tinham, principalmente as pessoas mais religiosas, era essa, né, de que a televisão de alguma maneira poderia ser uma criação do governo,
né, para assistir às pessoas e para prejudicar as pessoas. É por isso que em várias religiões, até há pouco tempo atrás, não se assistia à televisão. Os membros eram proibidos de assistir televisão. Havia toda essa demonização em cima da televisão. E o George Orwell ele trabalhou isso de uma maneira artística, né? Muito interessante isso. E ele também fala, e uma das questões abordadas nesse livro aqui é a questão da linguagem, né? A questão da nova língua. A questão de que se você não tem vocabulário para se expressar, você também não vai conseguir pensar. Porque o pensamento nada mais é do que um diálogo interno. E para que você faça um diálogo interno, você tem que de alguma maneira ter um bom vocabulário que tu possa expressar todos os seus sentimentos, emoções e intenções. Então, havia uma das estratégias do Big Brother, desse ditador imaginário, dentro desse livro, é exatamente essa. É diminuir o vocabulário das pessoas através de uma nova língua, fazendo com que as pessoas elas não tenham mais vocabulário para expressar as palavras e o antônimo das palavras, né? Nem sinônimos e nem antônimos. Então, o máximo que as pessoas podem dizer, por exemplo, ao invés de elas dizerem que algo está amargo, elas simplesmente dizem que algo está não doce, né? No sweet, no doce. Então, quer dizer, é uma maneira, esse livro ele nos mostra que através da linguagem, através do vocabulário, um governo ditatorial ou um governo que está planejando tornar-se ditatorial pode muito bem controlar os pensamentos e intenções de toda uma população. Então o livro, ele de alguma maneira, ele nos incentiva a buscarmos sempre um novo vocabulário, a buscarmos sempre compreender a realidade que está à nossa volta, a prestarmos atenção em questões políticas, em questões históricas, questões literárias, questões científicas, enfim, a sempre corrermos atrás das informações a fim de não sermos manipulados. E o livro também ele nos faz uma pequena repreensão sobre aqueles que acreditam tudo no que está na televisão. Por quê? Porque o George Orwell, na obra dele, ele fez questão de colocar os personagens como na televisão aparece apenas notícias que o Big Brother quer que apareça, ideias que o Big Brother quer que apareça, intenções que o Big Brother quer que apareça. Entendeu? Big Brother no sentido daquele líder ditatorial. Então é um livro muito interessante. Um outro livrinho muito interessante também do George Orwell é A Revolução dos Bichos, que a gente também trouxe aqui. Tá? A Revolução dos Bichos é um livrinho que trata exatamente sobre essa questão também, né? Do comunismo, do socialismo. Tanto a obra 1984 do George Orwell, quanto a obra, né, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, ambas devem ser lidas também à luz da ideia do socialismo, do comunismo. O George Orwell ele era contra a ausência da propriedade privada e contra a ausência de de você poder viver a sua vida. Entendeu? Ele era contra que o Estado ficasse se intrometendo na sua vida privada. A ausência de uma privacidade era vista nas obras de Orwell como sendo algo negativo. Então, na Revolução dos Bichos, tu também tem essa questão dos porcos expulsando o dono da fazenda e mais tarde eles assumindo a liderança dos demais animais da fazenda, e os porcos, de alguma maneira, prometendo que estabeleceriam um paraíso na terra dentro da fazenda, quando na verdade eles estabelecem um sistema muito mais demoníaco, muito mais perverso do que o próprio dono da fazenda tinha estabelecido. Então, o dono da fazenda representava de alguma maneira o czar, né, da Rússia. Já os porcos representavam os comunistas da Rússia, que expulsaram o último czar e se estabeleceram. Né? Quando ocorreu a Revolução Russa, né, em que o Lenin, junto do povo russo, prometendo para o povo russo o paraíso, expulsaram o czar e terminaram com o imperialismo russo, com o czarismo russo, eles estabeleceram o comunismo na Rússia. Só que o comunismo, longe de ser um paraíso na Terra, acabou se transformando no inferno. O próprio Lenin promoveu o inferno. Mais tarde, na Rússia, surge o Joseph Stalin, que acaba expulsando inclusive o Trotsky e mandando matar o Trotsky, né, que também aparece nesse livrinho como sendo o porco Bola de Neve. Então, Bola de Neve representa o Trotsky, o Major representa o Lenin, né, e o outro porco, que seria o Napoleão, representa exatamente o Stalin. Né.
Então tu tem toda a jogada da Revolução Russa. Tu quer saber como é que aconteceu a Revolução Russa? Leia esse livro. Interessante que esse livro do George Orwell, ele teve a participação da mulher do George Orwell no meio. Por isso que tu vê que enquanto que o 1984 ele tem uma linguagem mais masculina, mais severa, né? Já esse livrinho aqui já tem uma linguagem mais feminina, né? Já é uma coisa mais delicada. A maneira como os personagens são retratados, né? É uma obra fantástica, sem dúvida alguma é uma obra fantástica. E o George Orwell, ele viu o que o comunismo poderia suscitar no mundo. Então é uma coisa complicada, uma coisa terrível. E existe também no livro, né, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, aquela ideia final, né, de que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. E os porcos, eles vão criando leis, que no início são leis para todos, né, que todos os animais concordam, mas depois de um certo tempo, os próprios porcos vão acrescentando detalhes a mais, né, do tipo, é proibido beber bebida alcoólica. Aí depois eles vão lá e acrescentam, mas os porcos podem. Então seria essa ideia, os porcos vão sempre, de alguma maneira, alterando as leis para que eles se beneficiem com as leis. Então, se as leis no início eram igualitárias, mais tarde as leis passam a ser desiguais. Isso é trabalhado nesse livrinho aqui, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Interessante que muita gente, quando lê esse livro, acha que é tudo bobagem, que é tudo... que é um livrinho até mesmo infantil, né? Mas se você entende que cada personagem desse livro representa uma figura histórica do comunismo, né, principalmente da Rússia, tu passa a ver esse livro com outros olhos, tu passa até a ter medo do que está escrito nesse livro. E esse livro foi um alerta do George Orwell contra o comunismo. Um outro livro que a gente trabalhou aqui também, que também é uma outra distopia, foi a obra Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Tá? A obra Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, fala exatamente sobre a questão da queima de livros, né? Da incapacidade da imprensa poder se manifestar da maneira como ela deseja, da maneira sem intenções nenhuma, sem intenção política, a maneira aberta, né? E aqui tu tem exatamente os livros sendo queimados, exatamente depois que grupos minoritários, né, isso o próprio bombeiro, né, conta pra gente em uma determinada parte, tu tem exatamente a questão dos grupos minoritários cortando palavras dos livros, né, palavras que prejudicavam esses grupos minoritários, e mais tarde, como essas palavras, ao serem cortadas, fizeram com que certas páginas desses livros perdessem o sentido, e ao fazer com que certas páginas desses livros perdessem o sentido, o próprio enredo desses livros passou a perder o sentido. E o que se descobriu é que sem aquelas páginas e sem aquelas partes, os livros passariam a não fazer sentido. Então esses grupos minoritários que foram pouco a pouco cerceando a liberdade das pessoas e foram tomando conta do governo, o que eles decidem no final é que todos os livros devem ser queimados, que as pessoas não precisam mais ler os livros. E isso é apresentado de uma maneira clara ao longo deste livro aqui, Fahrenheit 451. E isso aconteceu quase no Brasil, inclusive, né? Houve um grupo que planejou criar uma lei, né, na qual, se eu não me engano, era a PL 122, alguma coisa nesse sentido, e que numa parte da lei estava escrito exatamente isso, que se algum livro tivesse alguma coisa que pudesse prejudicar a população LGBT, né, que então a população LGBT teria total liberdade, digamos assim, de mandar que aquele livro fosse proibido, né? Inclusive a Bíblia se tornaria um livro homofóbico, um livro proibido se essa lei tivesse sido aprovada, se esse projeto de lei tivesse se tornado lei. E isso de alguma maneira foi previsto nesse livro aqui. Então esse livro ele nos mostra, né, que grupos minoritários, sejam eles religiosos, sejam eles ateus, sejam eles homossexuais, sejam eles o que for, eles podem verdadeiramente acabar causando um prejuízo à liberdade de opinião pública, à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião. E o que quase aconteceu aqui no Brasil por causa dessa questão LGBT foi o que aconteceu também com a igreja, né? Na época em que a igreja queimava livros, né? Na época do Index Librorum Prohibitorum,
que foi só no século XX que passou a ser proibido. Né? Foi só a partir, se eu não me engano, de 1967, se eu não me engano, que o Index Librorum Prohibitorum passou a ser cancelado. Né? Mas durante quase 3 séculos, o Index Librorum Prohibitorum esteve em pé e livros eram queimados quando apresentavam qualquer trechinho que poderia ir contra alguma regra da Igreja Católica, alguma doutrina da Igreja Católica. Então tudo isso de alguma maneira é apresentado nesse livro. E no final desse livro, o personagem principal ele deixa de ser bombeiro, porque o fireman, o bombeiro nesse livro, ele queima livros, né? Ele é mandado pelo governo para queimar livros. E no final o fireman ele decide então sair dessa situação e ir morar num bosque onde existem pessoas que memorizam livros para que esses livros não sejam descobertos com elas e esses livros possam continuar dentro delas. Para que mais tarde, quando aquelas leis malucas deixem de existir, os livros possam ser recriados por essas pessoas, reescritos por essas pessoas, partindo da própria memória delas. Interessante a parte que no final parece que o mundo inteiro desaba, né? Parece que ocorre uma guerra e como as pessoas estão presas demais naquele mundinho futurista, cheio de tecnologia, sem nenhum livro para ler, sem nenhum conhecimento para adquirir, as pessoas nem percebem a guerra chegando. Então esse livro ele de alguma maneira é a maior homenagem à liberdade de expressão e ao livro como instrumento de liberdade de expressão e opinião pública. E de como é importante a existência do livro e também da liberdade de opinião e expressão, e dos livros não serem escravizados ao redor de uma ideologia. Um outro livro também que eu tratei aqui neste canal foi a obra Fausto. Tá? A obra Fausto, escrito pelo Johann Wolfgang von Goethe, né? Em que tu tem o personagem Fausto fazendo pacto com Mefistófeles, que é o demônio, e o Fausto, né, depois dele ter estudado filosofia, leis, teologia, e vários direito, enfim, e várias ciências, e ter sido mestre, ter sido doutor em várias áreas, e ter tido todas as alegrias possíveis, ter se dedicado a uma vida de intelectualidade e até mesmo de esoterismo, de prática de esoterismo e ocultismo, em busca de um conhecimento que mudasse os seres humanos, e ele não encontrou absolutamente nada. E aí no final ele faz um pacto, né? No final não, no início do livro mesmo, ele faz um pacto com Mefistófeles, que significa o demônio, que promete a ele que vai mostrar para ele algo que verdadeiramente vale a pena. E se esse algo for descoberto por ele, a ponto dele ficar pasmo e dizer, nossa, para mim a minha vida se resumiria a isso, né? Então o Mefistófeles estará autorizado nesse momento a matar o Fausto e fazer com que a alma do Fausto permaneça escravo dele pela eternidade inteira no inferno. O Mefistófeles leva o Fausto a várias situações, né, várias situações mesmo, leva o Fausto no meio de beberrões que bebem bebida alcoólica o dia inteiro, e Mefistófeles diz, para esses, essa é a alegria, esse é o motivo de existir, porque a vida é tortuosa, é severa, é cruel, é ruim, mas a bebida ajuda a amenizar essa situação e faz com que a vida se torne bela, se torne doce, se torne agradável. O Fausto diz para o Mefistófeles, não, para mim esse tipo de vida não me agrada. Aí o Mefistófeles leva o Fausto até uma feiticeira. A bruxa, ou feiticeira, ela vai lá e dá uma poção mágica pro Fausto, e o Fausto se torna mais jovem. E o Mefistófeles diz para Fausto, para algumas pessoas a juventude é a melhor coisa que pode existir, né? O Fausto diz, não, para mim não, mas tudo bem. E aí o Mefistófeles leva o Fausto até a Margarida, até uma mulher chamada Margarida, uma Marta e a outra Margarida. E uma delas se apaixona pelo Fausto, e o Mefistófeles diz para algumas pessoas o amor de uma mulher é o verdadeiro sentido da vida. O Fausto se apaixona por ela também, vive uma vidinha assim, meio não feliz, mas também não cruel, quer dizer, uma coisa mais ou menos assim. Na primeira parte parece que o Mefistófeles conseguiu vencer, né? Mas na segunda parte da obra Fausto, quem vence mesmo foi o Mefistófeles, porque quem vence mesmo foi o Fausto, porque o Mefistófeles leva o Fausto até numa situação de contato com espíritos de grandes heróis que viveram no passado, mas nada isso alegrou o Fausto. Aí o Fausto no final vê uma guerra acontecendo e diz, bom, o verdadeiro sentido da vida é a ideia de se apropriar de uma terra, de um chão, de construir um nome, de construir uma herança, de ter um motivo para a vida. Seria mais ou menos isso, de ter uma propriedade privada praticamente.
Mas o Fausto ele chega à conclusão que aquilo ali também é algo passageiro, que a propriedade privada, que ter algo no seu nome, uma propriedade nesse mundo que seja no seu nome, também é algo passageiro, porque tu não leva isso para o céu depois que você morre, nem para o inferno depois que você morre. Aí o Fausto começa a se ligar que a única propriedade que vale a pena ser adquirida é o céu, o paraíso, o contato com Deus. Deus é a única propriedade que o homem pode adquirir que verdadeiramente vale a pena. E aí o Fausto chega a essa conclusão. E aí quando o Fausto chega a essa conclusão, o Fausto diz: para mim a minha vida inteira poderia se resumir nesse momento. Agora eu descobri a verdade. Agora eu descobri que verdadeiramente é Deus que interessa ao homem. E aí o Fausto morre. E aí o Mefistófeles vai pegar a alma do Fausto, mas aí vem um grupo de anjos e leva a alma do Fausto para o céu. E aí o Mefistófeles sai atrás deles desesperado, dizendo: a alma dele me pertence, a alma dele me pertence, nós temos um acordo. Né? Aí os anjos disseram: não, mas ele chegou à conclusão que o céu é que importa, que as coisas de Deus é que importam, que Deus é que importa. Então a alma dele agora é nossa, agora ele está no nível de pureza necessário para ir para o céu junto com os santos. E aí o Mefistófeles perde. E aí o Mefistófeles chama os anjos de trapaceiros, de mentirosos, de malditos, de ladrões, enfim, é uma coisa. Então esse livro é um livro totalmente poético, escrito numa linguagem poética. Ele foi escrito, né, na língua alemã, porque o Johann Wolfgang von Goethe era alemão, né, e no início da obra, na obra Fausto, né, na primeira parte da obra Fausto, o Fausto diz assim, ó: filosofia, leis e medicina, teologia, até com pena eu digo, tudo estudei com vivo empenho, e eis-me aqui agora pobre tolo, tão sábio como dantes. É verdade que sou mestre, doutor, e há já 10 anos que discípulos levam a meu talante. Então, aí ele começa a se lamentar, né? Nossa, eu fui tantas coisas, mas até hoje não consegui encontrar um conhecimento que vale a pena. Isso no início do livro. Tu não tem nenhuma rima. Tu não tem nenhuma rima nessa versão aqui, que é a versão, a tradução, melhor dizendo, feita por Agostinho de Ornelas. Alguns tradutores da língua portuguesa deram preferência à ideia do texto, outros deram preferência à rima. Então tu nunca tem uma tradução perfeita. Na língua alemã, o que tu tem é isso: Rabenuna, Philosophie, Histerheim, Medizinium, Leidotheologie, durchaus studierte mit Heißebemung, da Steg nun ich amator, und bin so klug, aus via turva. Então tu tem Heiß Magister, Heiß Doctor Gar, enfim, então tu tem a rima, tu tem o primeiro verso rimando com o final do segundo verso, o terceiro verso no final rimando com a parte final do quarto verso. Então tu tem AA, BB, CC, esse tipo de rima. Já na tradução em português tu não tem isso, né? Então quem lê em alemão, sem dúvida alguma, prefere a versão em alemã, que é poética, é linda, tem uma musicalidade profunda, algo próprio da genialidade do Johann Wolfgang von Goethe. Tá? Lembrando que a primeira parte da obra Fausto, né, Fausto I, foi escrito no início da vida do Johann Wolfgang von Goethe, e a segunda parte, a chamada parte 2, né, Fausto II, foi escrito no final da vida do Johann Wolfgang von Goethe. E entre uma parte e a outra parte passaram-se mais de 30 anos, né, que o Goethe não colocou as mãos nessa obra. Então é muito interessante isso. Um outro textinho também que a gente trabalhou bastante juntos aqui foi a obra, quer dizer, que a gente trabalhou bastante, não, que eu trouxe aqui para vocês, foi a obra Sonetos, escrito pelo Luiz Vaz de Camões. A obra Sonetos, escrito pelo Luiz Vaz de Camões, é um texto que contém vários sonetos escritos pelo Luiz Vaz de Camões. Tá? Eu acho muito interessante a poesia lusitana, né? Poesia lusitana é aquela coisa bem pastoril, bem rural até mesmo. Um dos poemas que mais resume, né, o que eu acho da poesia lusitana, do Luiz Vaz de Camões, é esse texto aqui, ó. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana e bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Então é aquela coisa bem pastoril, assim, bem suave, que eu acho bacana na poesia lusitana, do Luiz Vaz de Camões. Um outro livro
que a gente viu aqui juntos, que daí já é uma obra religiosa, foi a obra O Alcorão, tá? O Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Aqui eu li na tradução da Mansur Shalitar, tá? Mansur Shalitar, que, como eu mostrei aqui para vocês, longe do Alcorão promover o ódio, ele promove sim o amor, mas infelizmente existem muitos indivíduos, né, que são terroristas e que usam trechos do Alcorão destituídos do seu contexto para promover o ódio. Isso daqui eu mostrei num vídeo, inclusive. Um outro livro que eu tratei aqui, que daí esse já não é religioso, esse é literatura mesmo, é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Tá? Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que aparece, né, o primeiro marido da Madame Bovary. Ele já tinha, que era Carlos Bovary o nome dele, ele já tinha se casado com uma outra mulher antes, e essa mulher morreu, e aí ele, sendo médico, indo na casa do pai da Madame Bovary curar a doença da Madame Bovary, a doença do pai da Madame Bovary, ele acaba se apaixonando pela Madame Bovary. E a primeira mulher dele morre, né? A primeira mulher do Carlos Bovary morre, e então ele se casa com a Madame Bovary. Então a Madame Bovary já era fruto do segundo casamento. E a Madame Bovary, não conseguindo se satisfazer intelectualmente, emocionalmente com Carlos Bovary, ela acaba desenvolvendo amantes para ela. Ela acaba procurando amantes. E um dos motivos, inclusive, era o fato do Carlos Bovary, apesar de ser um médico, ele não tinha conhecimento intelectual nenhum, conhecimento filosófico nenhum, conhecimento literário nenhum. Já Madame Bovary tinha estudado numa escola de freiras, então ela tinha todo o conhecimento filosófico, todo o conhecimento musical, e ela queria conversar sobre essas coisas com o marido dela e não conseguia, porque o marido dela, apesar de ter uma boa quantia, era um homem grosseiro. Não tinha muito dinheiro, né? Mas não era pobre. Então ele era uma espécie de classe média baixa, algo mais ou menos nesse sentido. E ele tinha inclusive empregados na casa dele. E, né, a Madame Bovary, ela chegava a recortar, né, pedaços de revista que mostravam fotos de Paris, fotos de lugares ricos, para ela se sentir uma rica, né, na imaginação dela. E ela queria conversar com o marido, fingir que era verdadeiramente uma mulher rica. Ela queria conversar sobre filosofia, sobre moda, sobre música, sobre muitas coisas com o marido dela, e o marido dela não estava nem um pouco interessado. E ela, inclusive, fazia com que os talheres fossem colocados à mesa de uma maneira que parecesse um jantar de uma pessoa rica, né? Mas nada dava certo, porque o marido dela não estava nem um pouco interessado nisso. Então era uma coisa engraçada. Ele simplesmente comia, arrotava, enfim, era uma coisa assim de louco mesmo. E é interessante porque hoje em dia muitos de nós consideraríamos a Madame Bovary uma proletária querendo dar uma de burguesa. Seria essa a visão que muitas pessoas teriam. Mas é interessante assim que a Madame Bovary, o livro inclusive quase custou a liberdade do autor, do Gustave Flaubert, porque na época de Flaubert era feio você abordar temas como segundo casamento, como a mulher traindo o marido. Era como se você estivesse incentivando as mulheres a praticarem o que está nesse livro aqui, né? O segundo casamento e a questão da traição ao marido, enfim. Embora, no fundo, no final do livro, a Madame Bovary se prejudique por ter exatamente tido amantes que não estavam nem um pouco interessado nela, estava apenas interessado no corpo dela, e o marido dela, que era verdadeiramente o que amava ela, acaba fazendo. Ele só descobre que a Madame Bovary traiu ele depois que ela cometeu o suicídio. Mas ela, por causa do peso da consciência, ficou com a consciência tão pesada, né, de estar traindo o marido e de mais tarde descobrir que os amantes não estavam nem um pouco interessados nela, que ela acabou cometendo o suicídio. Aí mais tarde o marido, depois que ela já tinha morrido, o marido descobre cartas, né, que ela recebia dos amantes dela. E aí o marido, de alguma maneira, morre pouco tempo depois. Eu não me lembro se ele chegou a cometer suicídio, parece que sim. E o filho, eu não me lembro se era filho ou filha, parece que era filha, da Madame Bovary, acaba indo para casa da avó e sendo cuidada pela avó, e tendo uma vidinha normal. E lembrando que a Madame Bovary é um livro da época do realismo, né? Por isso que os personagens se ferram bastante, se prejudicam bastante, né? Porque o realismo, ele tem como objetivo no seu texto mostrar isso, mostrar que a realidade é feia, é grosseira, é ruim.
Um dos textos realistas mais famosos do Brasil foi O Cortiço, do Aloysio Azevedo, né, que mostra exatamente pessoas fofocando, pessoas dentro de um cortiço se prejudicando, mulheres lavando roupa, enfim, era aquela coisa bem feia até mesmo, né, para a época. E parece que a filha da Madame Bovary acaba tendo que trabalhar no final para sustentar a avó, e no final a avó também morre. Então, o realismo ele trata de questões bastante feias. Enfim, mas essa obra aqui, né, por ser realista, né, ela é uma obra bastante interessante. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Um outro livro que a gente trouxe aqui, que daí já tem a ver com filosofia, é a obra do Michel Foucault, né, História da Sexualidade, do Michel Foucault, né, O Uso dos Prazeres, em que o Michel Foucault ele trabalha bastante a questão de como na Grécia Antiga a sexualidade humana era apresentada, né? Como as pessoas lidavam com a sexualidade. E o Michel Foucault, depois de ler muitos livros da Grécia Antiga, pesquisar documentos sérios sobre a Grécia Antiga, chegou à conclusão que os gregos eles até permitiam a homossexualidade, mas desde que fosse a homossexualidade masculina em que nenhum dos homens se comportasse como mulher, né? Porque na época dos antigos gregos a mulher era vista como um ser incompleto, um ser mal feito, mal elaborado. Então, um homem ter personalidade de mulher ou se comportar como mulher ou ter trejeitos de mulher era considerado como se você estivesse fingindo ser ou tentando ser uma criatura totalmente inferior. E aí isso te tornava inferior também. Por outro lado, uma mulher que amasse outras mulheres, que gostasse de mulher e que ela tivesse uma personalidade mais masculina, por ela ter uma personalidade mais como homem, os homens até achavam ela uma mulher interessante, entendeu? Então, ser efeminado na Grécia Antiga era ruim. Não era nem a questão da homossexualidade, era a questão de ser efeminado. Você não poderia ser efeminado. Se você fosse efeminado, você não seria. As pessoas até te expulsariam das cidades na Grécia Antiga. Nas polis da Grécia Antiga, se um homem fosse efeminado, ele não teria direito a nada. A própria família expulsava ele de casa. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, falam da Grécia Antiga como se fosse o paraíso da homossexualidade. Não, não. Longe de ser o paraíso da homossexualidade, a Grécia Antiga tinha vários preconceitos dentro dela que impediam os homossexuais de se manifestarem livremente. Tá? Então é uma obra bem interessante assim, para quem gosta desses assuntos. E também a questão da traição. Michel Foucault nos ensina como é que na Grécia Antiga era concebida a ideia da traição. Tá? A traição era concebida na Grécia Antiga exatamente como o homem ele podia se relacionar com outras mulheres além da esposa, e isso não era considerado traição. Traição seria se ele conferisse a uma dessas mulheres o status de esposa e levasse uma dessas mulheres para casa e expulsasse a esposa sem motivo algum. E colocasse essa mulher como esposa, essa amante como esposa, e fizesse com que a verdadeira esposa se transformasse numa concubina, ou algo do tipo. Aí sim, aí seria considerado uma traição. Agora, se o homem se relacionasse com várias mulheres, mas ele não levasse nenhuma mulher para casa para ficar como esposa no lugar da verdadeira esposa dele, ou se ele não conferisse o status de esposa para nenhuma delas, então automaticamente isso não seria considerado uma traição na Grécia Antiga. Por outro lado, uma mulher que se relacionasse com outros homens, ela seria considerada traidora do marido dela e seria morta. Na Grécia Antiga, uma mulher que se relacionasse com outros homens além do marido seria morta. Por outro lado, o marido poderia se relacionar com tantas mulheres quantas ele quisesse, desde que ele não desse para nenhuma dessas mulheres o status de esposa. Tá? Foi esse exatamente a situação de Jasão e Creusa versus o Odisseu e Penélope. Tá? O Odisseu, na obra Odisseia, apesar de ele ser casado e ser marido, né, ter uma esposa, enfim, ele mesmo assim se relaciona com várias mulheres e deusas no seu retorno para casa. Depois dos 10 anos, quase 10 anos da Guerra de Troia, ele volta para casa e nesse retorno para casa ele se relaciona com mulheres e com deusas, mas sem ser considerado uma traição. Aos nossos olhos isso seria considerado traição, mas na Grécia Antiga não era considerado uma traição. Por isso que os deuses não castigam Odisseu por isso.
Porque a nenhuma dessas mulheres, a nenhuma dessas deusas, ele deu jamais o status da esposa, que pertencia apenas a Penélope, que era a verdadeira esposa dele, com a qual ele teve até mesmo filho, né? Já no caso do... E até o Odisseu era considerado na Grécia Antiga um homem muito nobre, por não ter traído a esposa. Ou seja, ele se relacionou com várias mulheres, mas ele não traiu nenhuma, mas ele não traiu a esposa. E por causa disso ele era considerado um homem nobre na mentalidade da Grécia Antiga. Já o Jasão, né, que era casado com a Medeia, ele arruma uma outra mulher que se chamava Creusa. Só que o problema é que o Jasão, ao se relacionar com a Creusa, ele não se relacionou apenas com a Creusa, ele deu para a Creusa o status de esposa. Ele se casou com a Creusa, apesar dele já ser casado com a Medeia, ele se casou com a Creusa. A Medeia, que era a verdadeira esposa dele, ela ficou com tanto ódio disso que ela matou os filhos que ela tinha tido com o marido dela, que era o Jasão. E ela acabou saindo, inclusive, da Grécia e foi morar numa ilha, né? E um deus acabou se apaixonando por ela e acabou vivendo com ela pelo resto da vida dela. Só que o mais interessante nisso é que o Jasão ele seria considerado o traidor. Ele seria considerado traidor até na Grécia Antiga, porque ele deu para Creusa o status de esposa e tornou a verdadeira esposa dele, que era Medeia, numa mera concubina. Tá? Então seria essa a ideia. Então traição para os gregos antigos era isso. E existem várias outras questões que são abordadas nesse livro aqui do Michel Foucault, História da Sexualidade. O Michel Foucault também abordava bastante a questão da loucura, mas nesse livrinho aqui, da História da Sexualidade, ele aborda apenas a questão da sexualidade mesmo. Depois tem esse livrinho aqui que nós abordamos também, que é o livrinho do Mark Becker, que é um psicólogo, em que o título do livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. E aí ele trabalha experiências que ele teve como psicólogo e ensinamentos de Jesus lado a lado com essas experiências, em que ele vê que muitos dos ensinamentos de Jesus já traziam a solução para muitos dos problemas que ele viu no consultório dele em relação aos pacientes que ele ajudou. Então é um livro bem interessante, né, que mostra como os ensinamentos de Jesus têm um valor não apenas religioso e espiritual, mas até psicológico. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, escrito pelo Mark Beck. Mark Beck. Um outro livrinho aqui que a gente trabalhou também foi O Triunfo da Religião, escrito pelo Jacques Lacan. Jacques Lacan ele chega à conclusão que nada nunca vai destruir a religião, nem mesmo a ciência vai destruir a religião, porque a religião ela dá um sentido à vida e a ciência não consegue dar um sentido à vida. A ciência, ela, ao fazer muitas vezes com que Deus seja visto como uma mera obra de ficção e não como um ser real, ela coloca na mão de cientistas exatamente o destino da humanidade. Só que muitos desses cientistas, se um deles inventa de cometer um erro no laboratório, e nos laboratórios eles trabalham com vírus e bactérias que se saíssem do laboratório representariam a extinção da espécie humana, isso acaba gerando uma grande sensação de desconforto e até de desespero, por sabermos que a nossa vida depende de seres humanos tão comuns quanto nós e que em laboratórios trabalham com bactérias e vírus que representariam a extinção da própria espécie humana se acabassem saindo de lá dos laboratórios. Então é uma obra interessantíssima. Ele trabalha muito a questão do existencialismo filosófico e da capacidade da religião dar um sentido à vida ao ser humano. Então, O Triunfo da Religião, né, escrito pelo Jacques Lacan. Uma outra obra que a gente abordou aqui foi a obra Do Outro Lado, a História do Sobrenatural e do Espiritismo, da Mary Del Priore, que é uma historiadora. Inclusive aqui ela nos mostra que o espiritismo no século XIX era considerado contra a lei. Se você fosse um espírita, você seria preso. E, inclusive, Machado de Assis detestava os espíritas. E, por outro lado, o Vitor Hugo, né, ele não apenas amava o espiritismo, como ele mesmo era espírita, e ele escreveu aquela obra do Os Miseráveis, né, Les Miserables, de Victor Hugo, exatamente a mandato dos espíritos que apareceram para ele numa sessão mediúnica. Tá? Então é um livro bem interessante. Do Outro Lado, a História do Sobrenatural e do Espiritismo, escrito pela historiadora Mary Del Priore.
Existem até mesmo palestras da Mary Del Priore aqui no YouTube, falando, por exemplo, sobre a história da mulher, sobre como a mulher foi encarada ao longo de toda a história. Muito interessante os temas que a Mary Del Priore ah, levanta. Inclusive, esse livro aqui da Mary Del Priore, ela contém até documentos, né, documentos que a Mary Del Priore pegou, assim, copiou, e ela coloca as fontes desses documentos. É um livro bem sério mesmo, escrito por uma historiadora de alto gabarito. O próximo livro seria Magia e Religião na Inglaterra Medieval, que a autora, né, a Catherine Ryder, nos mostra, dentre outras coisas, que as fadas e os duendes, que hoje em dia não são apresentados como criaturas bonitinhas e tal, elas eram vistas como criaturas perversas até mesmo. Tá? Elas eram vistas como criaturas perversas, que inclusive as pessoas tinham medo até de pronunciar o nome delas, porque muitas lendas da época medieval falam de fadas e duendes matando pessoas. Então as fadas e os duendes, eles eram deuses na cultura celta. E as pessoas católicas daquela época, não apenas os católicos, mas os próprios celtas que criaram a ideia da fada e do duende, eles tinham medo de pronunciar o nome dessas criaturas, que hoje em dia aparecem em parques de diversões, pessoas vestidas como fadas e duendes. Quer dizer, entende como a cultura muda, né? Então aparecem aqui mitos da época. Se você estivesse andando na rua, numa estrada, e você visse um monge, era sinal de que você ia morrer em breve. Então as pessoas tinham medo de ver monges andando na rua. Quer dizer, era uma coisa bem interessante, assim, bem interessante mesmo. É um livro bem interessante para quem gosta de estudar o conceito de magia e de religião na Idade Média. Esse livrinho aqui, sem dúvida alguma, é bem interessante. Depois o próximo livro é Deus Existe, escrito pelo Richard Swinburne, em que o Richard Swinburne ele aborda para nós questões envolvendo a existência de Deus. O Richard Swinburne é um teísta, ou seja, ele acredita em Deus, e ele explora a existência de Deus não apenas do ponto de vista religioso, mas também filosófico, dizendo que é impossível que Deus não exista. Um próximo livro aqui seria Malala, a menina mais corajosa do mundo, escrita pela Viviana Matza. Tá? Viviana Matza, ela é uma jornalista, e a Viviana Matza, ela conversou com a própria menina, a própria Malala, a Malala que o grupo Talibã tentou matar, inclusive, porque a Malala era filha do diretor da escola, e a Malala queria estudar, e o Talibã proíbe que meninas estudem, né? E mesmo assim ela desafiou o Talibã, e por causa disso o Talibã quase matou ela. Então é um livro bem interessante, bem emocionante. Esse livrinho, inclusive, ele nos fala a história do Talibã, de como surgiu esse negócio de Talibã, tá? E do quão terrível é o Talibã. E o próximo livro que nós vimos também aqui nesse canal é o livro O Mundo Moderno e a Questão Judaica, escrito pelo Edgar Morin. Edgar Morin, ele aborda várias questões envolvendo a história do povo judeu, desde a época do Antigo Testamento até a época do período em que Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Ele aborda também a questão da diáspora, ele aborda também a questão de como o judeu foi encarado ao longo da história na Europa, e que os judeus eles sempre foram encarados como um grupo à parte, né, que as pessoas até fugiam muitas vezes. E uma questão muito interessante é que na época em que teve o nazismo na Alemanha, muitos judeus sentiram que o nazismo estava se aproximando da Alemanha, ou seja, que a Alemanha em breve adotaria a política de Adolf Hitler. E muitos judeus inteligentes, alguns de classe alta, outros de classe baixa, fugiram da Alemanha e foram morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles se entregaram a novas profissões, né? Profissões que eles muitas vezes não tinham na Alemanha nazista e que agora eles teriam. Alguns antes do nazismo assumiram o controle da Alemanha, outros até mesmo durante o regime nazista, né? Fugiram com nomes falsos a fim de que os nazistas não descobrissem que eles estavam fugindo, né? Então, esses judeus que fugiram, muitos deles foram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles começaram a trabalhar com filmes, eles praticamente criaram Hollywood. As grandes empresas de Hollywood foram criadas por judeus. Empresas exatamente como a Warner Bros., por exemplo, a Universal,
a Fox, a MGM, dentre outros. Por exemplo, o Adolf Zukor, ele fundou a Paramount e ele era judeu. Um judeu chamado Karl Laemmle fundou a Universal. Os irmãos Warner, que também eram judeus, fundaram a Warner Bros. O Louis Mayer e o Samuel Goldwyn fundaram a Metro-Goldwyn-Mayer, chamada também de MGM. Né? A William Fox, né, o judeu William Fox, fundou a Century Fox, né, que foi a criadora dos Simpsons, de alguma maneira. Não é que ela tenha criado os Simpsons, mas os Simpsons, eles foram de alguma maneira adotados, digamos assim. Os criadores dos Simpsons deram o enredo para a Fox, né, e a Fox resolveu então colocar os Simpsons, fazer com que os Simpsons aparecessem, né, nas suas emissoras. O Harry Cohn fundou a Columbia, né, que é a criadora de vários filmes também. Então a Columbia, a Fox, a MGM, a Warner Bros., a Universal e a Paramount, dentre outras, foram tudo fundadas por judeus que fugiram da Alemanha pré-nazista ou até mesmo da Alemanha nazista. Inclusive foram judeus que criaram o Superman, né? Então, por isso que nesses filmes feitos por essas empresas hollywoodianas, tu nunca vai ver um judeu se prejudicando, né? Porque foram judeus que criaram essas empresas e elas são mantidas por judeus até os dias de hoje. Então, Hollywood foi criada praticamente por judeus. Tá? A indústria do cinema, a grande indústria do cinema, Hollywood, foi criada por judeus. E é mantida até hoje por judeus. Provavelmente você nunca... Provavelmente dessas empresas que eu citei, você conheça apenas algumas. Mas lembre-se que desde pequeno você assistia Pernalonga, Tom e Jerry, Pica-Pau, Bacamarte e Chumbinho, Frajola e Pipil, e vários outros desenhos animados. Os Simpsons, né? O Futurama, enfim, e vários outros desenhos animados e também filmes e seriados, né? Como Punk, A Levada da Breca, como Eu, a Patroa e as Crianças, como Dois Homens e Meio, como Blossom, como, enfim, vários seriados e também vários filmes e vários desenhos animados, filmes como Titanic, filmes como, enfim, vários filmes e desenhos animados e seriados, todos eles foram produzidos por essas grandes empresas hollywoodianas que por sua vez foram criados por judeus, tá? Foram criadas por judeus. Por outro lado, também teve um grupo de judeus entrando nos Estados Unidos que eram contra o capitalismo criado pelos judeus de Hollywood, né? Então, esses judeus que eram contra o capitalismo, eles eram membros da escola de Frankfurt, na Alemanha. Aí, dentre eles, estava o Horkheimer, o Marcuse, né? Estava também o Erich Fromm, né? O Erich Fromm. Estava, enfim, vários deles que entraram nos Estados Unidos, viraram professores universitários e se uniram a causas populares. Eles eram defensores do comunismo, né, criado por Karl Marx, que também era judeu. Então, nos Estados Unidos, na década de 20, tu tinha, no século 20, melhor dizendo, tu tinha nos Estados Unidos os judeus que criaram a visão capitalista e a visão universalista nos Estados Unidos, em Hollywood, através das grandes empresas que eles criaram em Hollywood e dos filmes que eles criaram em Hollywood, e tu tinha judeus que eram contra o capitalismo e que entraram nos Estados Unidos e ajudaram na criação de grandes movimentos populares, como o movimento hippie, o movimento rocker, o movimento e várias ideologias comunistas nas grandes universidades e movimentos estudantis nas grandes universidades. Então, se tu estava a favor do comunismo, tu estava a favor de algo criado por judeus. Se tu estava a favor do capitalismo e dos filmes de Hollywood, tu estava a favor de algo também criado por judeus. Então, essa é a situação dos Estados Unidos até os dias de hoje. Tá? Então, os judeus, eles passaram a ter nos Estados Unidos um grande poder, uma grande capacidade, não apenas financeira, mas também intelectual, filosófica, midiática, enfim.
tá certo? Então esse livro é um livro fantástico. O Miguel de Cervantes, inclusive, era um judeu, né, isso lá no século XVI, e o Dom Quixote, Quixote é uma palavra hebraica que significa verdade. Dom Quixote seria Dom Verdade, na verdade. Então é um livro que vale muito a pena ser lido. Eu vou continuar esse vídeo aqui falando sobre mais livros que nós já vimos neste canal. Assista a parte 2 deste vídeo, certo?